Quando a gente fala de Bitcoin, a primeira coisa que vem na cabeça é tecnologia, né? Blockchain, criptografia, mas a verdadeira história, o porquê do Bitcoin ter sido criado, é na verdade uma história política. Não se trata só de inovação. É o resultado de um descontentamento que já vinha se formando há décadas. Bora mergulhar nisso? Então, vamos direto ao ponto. Por que criar um dinheiro digital do zero? Que problema existia no nosso sistema financeiro que era tão grave, mas tão grave, a ponto de precisar de uma solução tão radical como essa? A resposta, olha, não está só na tecnologia, mas na filosofia por trás dela. E aqui está o pulo do gato, nas palavras do próprio criador anônimo. Satoshi Nakamoto disse que o problema central do dinheiro que a gente usa é a confiança. É a gente ter que confiar nos bancos centrais para não desvalorizar a moeda, confiar nos bancos para guardar nosso dinheiro, nossa privacidade. Uma confiança que, na visão dele, era constantemente traída. E essa crítica toda não era só uma teoria, não. Ela nasceu bem no meio de uma crise global. O famoso White Paper do Bitcoin foi publicado em outubro de 2008, justamente quando o sistema financeiro mundial inteiro estava ruindo. O timing, claro, não foi nenhuma coincidência. Então, que falhas eram essas? Bom, primeiro, a inflação. Bancos centrais podem simplesmente imprimir mais dinheiro, diminuindo o valor daquilo que a gente guarda. Segundo, as bolhas de crédito. Bancos emprestam dinheiro que, na prática, eles não têm. Terceiro, a privacidade, que simplesmente não existe. Nossas transações são todas vigiadas. E, por fim, a falta de soberania. No final das contas, o dinheiro que está no banco não é 100% nosso, não está totalmente sob nosso controle. Ok. Se o problema era essa tal de confiança, de onde é que veio a inspiração para a solução? A ideia não surgiu do nada, de um estalo. Ela tem raízes profundas num movimento que já existia há um bom tempo, os cypherpunks. E quem eram os cypherpunks? Pensa neles como ativistas, programadores que lá nos anos 90 já viam a matemática como uma ferramenta de liberdade. Para eles, a criptografia não era só para deixar as coisas seguras. Era a única forma de defender a nossa privacidade e a nossa liberdade no mundo que já estava ficando digital e vigiado. A filosofia deles era bem direta ao ponto. Em vez de ficar pedindo por favor para os governos darem mais privacidade, eles mesmos construíam as ferramentas para garantir isso. O lema era esse aí: cypherpunks escrevem código. Eles criavam sistemas onde a vigilância era tecnicamente impossível. O Bitcoin é, talvez, a maior expressão dessa mentalidade. E como a gente pode ver, o Bitcoin não foi um raio em céu azul. Ele foi construído em cima de ideias que foram evoluindo com o tempo. O Manifesto Cypherpunk deu a missão. A prova de trabalho, inventada por Adam Back, foi o motor. O B-Money, de Wei Dai, foi tipo um protótipo. Satoshi Nakamoto foi o gênio que conseguiu juntar todas essas peças do quebra-cabeça. Com a filosofia e a tecnologia finalmente alinhadas, chegou a hora de tirar a teoria do papel. E o momento do lançamento? O momento foi tão simbólico e calculado quanto o próprio código. A data é essa, 3 de janeiro de 2009, o dia oficial do nascimento do Bitcoin. O primeiro bloco da rede, conhecido como o bloco Gênese, foi criado. E dentro dele, Satoshi deixou uma mensagem escondida. Uma mensagem que imortalizou para sempre sua motivação política. Chanceler à beira de um segundo resgate aos bancos. Essa era a manchete do jornal The Times daquele dia e ela foi gravada para sempre no primeiro bloco do Bitcoin. Isso aqui não é só para marcar data, gente. Isso é uma declaração de missão. É uma crítica que não pode ser apagada, cravada na pedra digital, bem no momento em que o sistema financeiro tradicional estava falhando miseravelmente. Com essa mensagem, Satoshi não criou só uma moeda, ele criou um protesto, uma resposta técnica para uma falha política. Era uma rejeição total da ideia de que bancos podem cometer erros gigantescos, serem salvos com dinheiro público, enquanto as pessoas comuns pagam a conta. Então, que tipo de sistema nasceu desse protesto? Basicamente um sistema projetado para ser o exato oposto do modelo tradicional em todos os seus fundamentos. E as diferenças são gritantes. O sistema tradicional é centralizado, o Bitcoin é descentralizado. Um exige identidade verificada, o outro dá pseudanimato. Um permite que transações sejam bloqueadas, o outro foi desenhado para resistir à censura. E talvez o mais importante, enquanto a criação de moedas como o real ou o dólar é infinita, a do Bitcoin é matematicamente limitada e previsível. Com isso, a visão política de Satoshi fica cristalina. A ideia era separar o dinheiro do controle do Estado, criar um dinheiro que não pudesse ser inflacionado à vontade, devolver a soberania financeira para as mãos dos indivíduos e construir um sistema que fosse neutro, que não pudesse ser usado como arma geopolítica.
Mas a história não para por aí não. O último ato de Satoshi Nakamoto talvez tenha sido o movimento político mais genial e mais importante de todos. Depois de guiar o projeto nos seus primeiros anos de vida, Satoshi simplesmente passou o bastão para outros desenvolvedores e sumiu. Desapareceu do mapa. Ninguém nunca soube quem ele ou ela ou eles eram. E esse desaparecimento foi um ato totalmente deliberado. Mas por que sumir? Pensa bem, um líder é um ponto fraco. É um alvo que pode ser pressionado, que pode ser coagido, que pode ser removido. Ao desaparecer, Satoshi tornou o Bitcoin realmente descentralizado. Sem um líder, a rede não pode ser decapitada, entende? O projeto deixou de ter um dono e passou a ser de toda a comunidade. O legado de todas essas decisões, as técnicas, as filosóficas e as políticas, é um sistema que se apoia em 3 pilares. Primeiro, imutabilidade. Um livro-caixa que ninguém, nenhuma autoridade, pode alterar. Segundo, inclusividade. Um sistema aberto para qualquer pessoa no mundo, sem pedir permissão. E terceiro, resiliência. Uma rede que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem um botão de desligar. E isso tudo nos leva à pergunta final. Levando em conta toda essa crítica ao sistema financeiro, as raízes no movimento cypherpunk, a mensagem no primeiro bloco e o desaparecimento do criador, será que Satoshi criou apenas uma nova forma de dinheiro? Ou será que o que ele criou foi, na verdade, um manifesto político em forma de código? Uma ferramenta feita não só para transferir valor, mas para desafiar a própria estrutura do poder financeiro. Talvez a resposta seja as duas coisas.